Bom dia, graça e paz. Bem-vindos os que chegaram depois. Nós estamos falando sobre a profundidade da redenção. Esse é o nosso tema. Então, ontem nós fizemos a parte A, que é por que precisamos de um Salvador. Então, nós vimos, e agora eu não vou descer a detalhes, porque a gente trabalhou os detalhes ontem. Só dar os temas. Por que precisamos de um Salvador? Porque morremos. E o que significa que morremos? Significa que perdemos a imago Dei, ou seja, perdemos a imagem de Deus. Isso é, Deus não pode mais se ver em nós, porque nós não estamos mais expressando Deus. E aí nós vimos ontem que perder a imagem de Deus é perder a unidade humana. Perdemos a identidade pessoal. Nós não somos quem deveríamos ser. Nosso nome não fala de nós. O nome que fala de nós é o nome que está na pedrinha branca e que nós não sabemos, mas que Deus sabe, porque esse é o nome que está no livro da vida. E esse nome é que contém a nossa verdadeira identidade. Então, nós perdemos a nossa identidade. Por isso, precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador porque nós perdemos o nosso corpo, não só porque o corpo morre, porque vai definhando, mas porque ele não serve mais ao espírito. Ele serve ao pecado, serve às paixões do pecado. Então, nós perdemos o nosso corpo. Por isso, precisamos de um Salvador. Então, precisamos de um Salvador porque morremos. Precisamos de um Salvador porque precisamos recuperar a imagem de Deus, que é a comunhão humana. Precisamos recuperar a nossa identidade pessoal. Nós perdemos a nossa identidade pessoal. A gente não é quem a gente deveria ser. E isso é uma coisa extremamente grave. Perdemos o corpo, não só porque ele morre, porque ele definha, porque ele fica doente, mas porque ele não serve mais ao nosso espírito. E ele acabou exercendo um papel dominante quando ele devia ter um papel de servo. Perdemos o planeta. E perdemos o planeta logo no nascimento, porque Deus fez um planeta provisório por causa da nossa queda. Perdemos o ambiente que deveria ser um ambiente de alegria, de vida, de harmonia, etc., etc., se tornou um vale de lágrimas. Perdemos o universo. Perdemos o mundo como Deus queria que ele fosse. Perdemos o projeto humano, o projeto da família humana. Perdemos o projeto de Deus, que é justiça. Perdeu-se a pericorese. Deus teve de sair do ambiente de festa para entrar no ambiente de sofrimento. E aí, vamos entrar agora na segunda parte. Então, por que precisamos de um Salvador? Primeiro, porque morremos. Segundo, porque fomos escravizados. Fomos escravizados. Por isso precisamos de um Salvador. Então, primeiro, precisamos de um Salvador porque morremos, e essa morte tem várias dimensões, como nós já vimos ontem, e agora porque fomos escravizados, ou seja, da cooptação ao domínio. A gente foi cooptado lá no Jardim do Éden, quando o diabo nos convenceu que nós... isso aqui está muito difícil de ver, hein? Tem jeito de aumentar, não? Não?
Então tem de levar mais para trás, né? Mas aí não tem cabo para isso. Bom, paciência, gente. Próxima vez eu trago o meu projetor. Esse aí já foi. Na branca fica maior, mas aí para transmitir ficou horrível. Como é que está aí, Eliezer? Aí para o vídeo fica melhor. Está dando? Então... Não sei para quem está lá atrás, mas para quem está aqui na frente. Vou ver se eu consigo resolver aqui. Aí. Peraí. Vou tentar de novo. Melhora um pouco, né? E aí? Melhorar o foco. Melhorou? Ok. Então, da cooptação, aí tudo ok. Então, da cooptação ao domínio. O diabo convenceu a gente de que Deus tinha mentido para nós. Que Deus era um egoísta, que não queria que a gente soubesse o que ele sabia. A diferença entre o bem e o mal. Por nós mesmos. Porque a gente sabia a diferença entre o bem e o mal, só que quem determinava isso era Deus. Então, como eu disse ontem, se você fosse até o jardim e perguntasse o que pode fazer, o primeiro casal diria para você exatamente o que você podia fazer. E se você perguntasse o que não pode fazer, ele também diria para você o que não pode fazer. Então, eles sabiam a diferença entre o bem e o mal. A diferença é que se você perguntasse para ele por que vocês sabem que isso pode e que aquilo não pode? Aí eles responderiam para você, porque Deus falou. Então você descobriria que quem definia o que era bem, o que era mal, o que era certo, o que era errado, era Deus, não era o homem. O diabo disse que a gente não precisava de Deus para definir o que era certo e o que era errado, que a gente não precisava de Deus para definir o que era bom e o que era mal. E aí a gente acreditou no diabo, primeiro porque o homem estava o tempo todo lá ao lado da mulher, enquanto o diabo conversava com ela. E ele está lá e o diabo desafiou Deus e está vivo. E aí o diabo vai dizendo que Deus que é o problema, então lança uma dúvida razoável sobre o caráter de Deus, que é sempre o nosso problema. A gente peca por causa do caráter de Deus, que a gente não confia. Então a gente acha que Deus tem uma agenda oculta. E aí a gente não faz a vontade de Deus. E você pode pensar que eu estou exagerando, mas não estou. Todo mundo que está em pecado
e você, na grande maioria, né? Tem exceções, mas na grande maioria, quando você vai falar com ele ou com ela, ele diz ou ela diz, eu tenho o direito de ser feliz. Quando a pessoa diz para você, eu tenho o direito de ser feliz, o que ela está dizendo? Se eu for seguir Deus, eu não vou ser feliz. Tá certo? Então eu não vou obedecer a Deus, porque se eu obedecer a Deus, eu não vou ser feliz. E isso é o quê? Isso é uma dúvida sobre o caráter de Deus. Quer dizer que com Deus não dá para ser feliz. Só dá para ser feliz se desobedecer a Deus. É isso? Aí, se você disser isso diretamente para a pessoa, talvez ela pense, não, mas é isso que ela está dizendo. Ela pode não saber exatamente o que ela está dizendo, não ter pensado no que está dizendo, mas é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que com Deus não dá para ser feliz. E isso é o quê? Isso é uma desconfiança do caráter de Deus. Isso quer dizer que a pessoa entende que Deus tem uma agenda oculta. Que foi exatamente o que o diabo disse para os nossos primeiros pais. Deus tem uma agenda oculta. Ele não revelou tudo para vocês. Ele não disse para vocês que vocês não precisavam dele. Pelo contrário, vocês podiam ser como ele. E aí, os nossos primeiros pais bobearam, porque eles podiam ter dito, bom, como Deus a gente já é, porque nós somos semelhantes a ele. Mas, então isso aí a gente é, como Deus a gente é, porque Deus olha para a gente e se vê na gente. Então, como Deus a gente já é. Mas os nossos pais bobearam pensando que era possível ter o que Deus tem, não sendo quem Deus é. Ou seja, a decisão sobre o bem e o mal para uma criatura significa ser escravo do mal. Só Deus pode decidir entre o bem e o mal sem ser dominado pelo mal. Então, aí nós dançamos. E por causa da nossa desconfiança do caráter de Deus. Você vê isso todo dia. Todo dia é a mesma coisa. Você vai falar com um irmão que está em pecado e ele fala, eu tenho o direito de ser feliz. O que você está falando? Que se você fizer a vontade de Deus, você não vai ser feliz? É isso que você está falando? Que Deus é um cara estraga prazer, que ele não quer a sua felicidade, que o negócio de Deus é a infelicidade da gente? Deus está salvando a gente, não está se vingando da gente. Mas o cara fala sem pensar. E isso é o quê? Isso é a mesma coisa que estava lá no jardim. Uma desconfiança do caráter de Deus. Então, aí essa é a primeira coisa, foi a cooptação. Então a gente passou para o lado da rebelião. E aí da cooptação o diabo começou a ensaiar o domínio, que foi a conversa de Jesus e Caim. Aí o Senhor disse para Caim, você vai ser aceito se você fizer bem. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à sua porta. A figura que aparece aqui nos originais é como se tivesse um demônio pronto para atacar o ser humano, pronto para dominar o ser humano, e que o ser humano tem de dizer não. Porque se o ser humano disser sim, ele vai dominar o ser humano. Então, o ser humano é que tem de dominar o desejo para que o seu desejo não dê lugar ao diabo. Tá certo? Então, e foi aqui que o Caim perdeu. Ele não dominou o seu desejo e o diabo dominou. Então, aí os seres humanos deixam de ser senhores de si, passam a ser escravos do diabo de alguma maneira. Então o diabo passa a nos dominar. Tá certo? Aí, quem é o nosso adversário?
O nosso adversário é o sujeito que queria ser o que nós somos. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, semelhante ao Altíssimo somos nós. Então, quem é o nosso adversário? Nosso adversário é um anjo perdido que queria ter o que nós temos, ser o que nós somos, ou o que nós fomos criados para ser. E nós fomos criados para ser semelhantes ao Altíssimo. Nós somos criados à semelhança do Altíssimo. Então, o Altíssimo é Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma comunidade, que é uma família, olha para a gente e se vê na gente. Mas ele queria subir acima dos outros arcanjos e ter um espaço que nós temos, porque, na lógica bíblica, a ordem da existência é, primeiro Deus, a Trindade, depois a humanidade e depois os anjos. Então, em termos de glória, primeira glória, única, exclusiva, inalcançável, inatingível, é a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo em glória é a humanidade. E depois, o terceiro em glória são os anjos. Esse moço aí queria a glória que é dos homens, o que deveria e que será dos homens. Então ele se tornou nosso adversário, porque ele quer o que é nosso, quis o que é nosso. E por isso os outros arcanjos o derrotaram e ele foi expulso da luz e lançado às trevas. Então a gente tem de lembrar isso. Por isso Satanás faz tudo para nos roubar, nos matar e nos destruir. De verdade, Satanás achava que quando os homens traíssem Deus, como nós traímos, tudo ia deixar de existir. Tudo ia deixar de existir. Mas ele não sabia do sacrifício de Jesus. E provavelmente o maior susto dele foi quando ele descobre que o único que vai deixar de existir é ele. Tá certo? Que nós vamos vencê-lo, vamos esmagá-lo e que ele será condenado. Então, esse é o nosso adversário. Então, lembra sempre como é que é a queda. A queda é a cooptação. Foi assim que ele fez. Ele chamou a gente para a rebelião dele. Ele se rebelou contra Deus porque não queria servir aos homens. Porque esse é o trabalho dos anjos. Os anjos existem para prestar serviço aos homens. Ele não queria servir os homens, ele queria o lugar dos homens, o lugar da humanidade. Não queria servir a humanidade, queria o lugar da humanidade. Então, ele nos cooptou. Tá certo? Ele nos convenceu de que nós éramos enganados, estávamos enganados, que o Altíssimo estava nos enganando. E ele tinha uma agenda oculta. E nós acreditamos que o Altíssimo tinha uma agenda oculta. E aí estamos onde estamos por causa disso. Então, tem de lembrar sempre que nós estamos em luta contra um adversário e por isso nós precisamos de um Salvador, porque nós temos um adversário. E nós não temos, no estado em que nós estamos, de cooptados
e de escravos, nós não podemos enfrentá-lo com as nossas próprias forças. Então, nós precisamos de um Salvador, porque nós temos o adversário. Então, nós precisamos de um Salvador, porque nós morremos. E segundo, nós precisamos de um Salvador, porque nós temos um adversário. E ele vai fazer o possível e o impossível para nos destruir, para nos matar, para roubar tudo o que puder roubar de nós. Então, por isso que a humanidade precisa de um Salvador. Então, por que a humanidade precisa de um Salvador? Porque morreu. E a morte da humanidade significa um sem número de perdas, como nós já vimos. Por que a humanidade precisa de um Salvador? Porque a humanidade tem um adversário. Esse adversário primeiro nos cooptou e depois nos escravizou. Então, fomos escravizados. Por isso, a humanidade precisa de um Salvador. E a humanidade não só tem um adversário, como a humanidade é que deu sobrevida ao adversário. Porque muita gente pode perguntar assim, por que Deus não destruiu Satanás? Porque Satanás é um problema humano, não é um problema divino. Simples assim. O que isso significa? Significa que imagina que Satanás se rebelou, acabou de levar uma surra dos arcanjos, foi jogado nas trevas. Tá certo? Os dois outros arcanjos, que nós conhecemos como Miguel e Gabriel, reuniram os exércitos angelicais, deram uma surra em Satanás e nos seus anjos, e os lançaram em trevas profundas. Agora imagina que os dois arcanjos estão conversando. E um diz, e agora, o que será dele? Ele vai ser destruído? Aí um arcanjo diz ao outro, não, isso aí é problema dos homens agora. Agora os homens é que decidem. Quando os homens se deixaram cooptar, nós demos sobrevida a Satanás. Nós o mantivemos vivo, porque somos nós que vamos julgar os anjos. No grande dia do juízo, nós vamos julgar os anjos e vamos emitir a condenação sobre eles. Que anjos que nós vamos julgar? Não são os anjos eleitos, é óbvio, não é? Não são os anjos que estão a serviço do Senhor, que estão obedecendo o Senhor. Nós vamos julgar os anjos caídos. Nós demos sobrevida. É conosco agora. Então, imagina os dois arcanjos conversando. Bom, então, o que vai ser dele? Depende dos homens. Se os homens resistirem-no, ele vai ser condenado e acabou. Mas se os homens derem sobrevida a ele, ele vai continuar. Então, Satanás não é um problema de Deus, é um problema nosso. Nós não só demos sobrevida a ele, como nós o alimentamos, porque ele começou como uma serpente e terminou como um dragão. Cresceu muito esse cara. Tá certo? Cresceu muito esse cara. E quem é que o alimentou? Nós. Nós o alimentamos. Nós o alimentamos com a nossa rebeldia, nós o alimentamos com a nossa idolatria e nós o alimentamos com o nosso pecado. Tá certo? Porque a gente dá lugar a ele, ele cresce. Os caras que estão mortos não têm escolha. Eles são alimento dele mesmo. É o Matrix. Eles são a pilha que alimenta a máquina. Tá certo? Mas nós, não. Nós damos lugar a ele. Os salvos é que dão lugar a ele.
Os não salvos não têm escolha. Eles, inclusive, só são poupados pela intervenção de Deus por sua graça, inclusive mediante as nossas orações. Como a gente não ora muito, e quando ora só pelas nossas dores de barriga, nós vamos dando espaço para o diabo, porque a gente não sabe o que a gente está enfrentando. Porque nós somos o povo com o texto, com a maior concentração de sabedoria num único livro, que não lê o livro, não sabe nada sobre o livro, e não faz nada a partir do livro, e que interpreta muito mal o livro, que não presta atenção no livro, e que muitas vezes fica lá tentando dizer, não, o livro não está dizendo isso, não, imagina, isso aqui é um mito, isso aqui é não sei o que lá, isso aqui... E aí você diz, aí, ó, todo mundo a serviço do diabo. E o cara crescendo. E quem está alimentando o cara? As pessoas que ele domina e nós, porque estamos dando lugar para ele. Então, ele vai crescendo. Isso é um problema humano. Não é um problema divino. É um problema humano. E os irmãos deterministas, eles dizem que o diabo é o melhor servo que Deus tem. Mas os irmãos deterministas, que eu nem sei se são irmãos de verdade, estão absolutamente equivocados. Primeiro, porque Deus não é determinista. Em primeiro lugar. Deus tem determinações, mas não é determinista. As coisas não acontecem o que acontece no mundo porque Deus quer. Acontece o que acontece no mundo porque Deus foi desobedecido. É isso que a Bíblia diz. Deus foi desobedecido. E todas as vezes que Deus é desobedecido, a humanidade atrai sobre si a desgraça. E provoca a desgraça. Haja vista o que nós estamos fazendo com o planeta. Se o Altíssimo concedesse à criação o direito de fazer uma oração que não fosse gemer pela manifestação da ressurreição dos filhos de Deus, a criação pediria que nós fôssemos erradicados do planeta. O restante da criação diria, o senhor quer fazer mesmo um favor para a vida? Arranca a humanidade. Acaba com a humanidade. Porque onde quer que eles cheguem, eles destroem tudo. Eles não só não vivem, eles odeiam a vida. E eles destroem a vida todo dia, toda hora. Eles não só se matam, eles matam tudo. Porque nós nos tornamos escravos da maldade. Nós precisamos de um Salvador. A humanidade precisa de um Salvador. Além disso, mesmo a humanidade, a parte da humanidade que já está salva, continua dando lugar para o diabo. É impressionante. Impressionante. E aí vai alimentando, e o sujeito só vai crescendo. Crescendo às custas dos santos, inclusive. É um absurdo, mas é a verdade. Aí, por isso, nós precisamos de um Salvador, mas nós não só precisamos de um Salvador, mas precisamos que o Salvador tenha plena liberdade em nós. Tá certo? Então, vamos nos lembrar sempre, precisamos de um Salvador, a humanidade precisa de um Salvador, primeiro que a humanidade morreu, perdeu tudo. Depois porque a humanidade foi escravizada. Tá certo? Se você tem dúvida disso, anda por aí. Anda por aí, veja o que é o ser humano e no que é que o ser humano se tornou. E o que os seres humanos fazem uns pelos outros.
Veja o nível de crueldade com o qual nós convivemos. O nível de crueldade que nós praticamos. Sai de dentro da sua igreja. Sai das quatro paredes. Fica aí trancado e não vê o mundo. E aí fica achando que o problema é o irmãozinho que falou mais alto, que bateu palma ou que não fez do jeito que você gostaria. Vai andar no mundo, meu filho. Vai andar no mundo, minha filha. Vai ver o que o diabo está fazendo com os seres humanos, o que os seres humanos estão fazendo uns com os outros. Você acha que um irmãozinho mais desbocado é um problema? Vai cuidar das crianças do mundo para você ver o que é problema. Vai visitar os campos refugiados. Vai nos becos, nos cantões do mundo. Vai onde os seres humanos se confundem com os animais e se tornam piores do que eles. E você vai descobrir que nós precisamos de um Salvador. Ora, fica esse bando de crente trancado naquelas quatro paredes, cantando aqueles hinos absolutamente contra a doutrina cristã, um bando de idiotices que o camarada pensa que está cantando para Deus e achando ruim porque o irmãozinho olhou feio. Vai andar no mundo, vai fazer missão, vai para o ID, vai fazer o que Jesus mandou. Vai ver o que o mundo jaz no maligno. É um absurdo o que a gente vê. A gente não entendeu por que nós precisamos de um Salvador. E aí nós transformamos a nossa fé numa mera religião, como todo mundo tem a sua, e aí faz o que quer com a sua religião e pronto. A fé cristã não é uma religião, é uma revelação. É outra história. E aí, se a gente aprender isso, a gente vai, então, saber por que nós precisamos de um Salvador. Então, nós precisamos de um Salvador porque nós fomos escravizados. Então, a humanidade foi cooptada, tá certo? Que aparece na queda. Ela foi cooptada, isso aparece na queda. Aí ela passou da cooptação ao domínio, tá certo? E ela tem um adversário, a humanidade tem um adversário, e tem de entender qual é o objetivo do adversário. O objetivo do adversário é tomar um lugar que, por direito, por definição divina, é nossa. É nosso lugar. E aí, tem aqueles que fazem um pacto com ele. E aí nós vimos na questão anterior, nós vimos a questão do domínio. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho o domínio. Não está aqui, tá mais à frente. Depois a gente vai ver, então. Então, nós precisamos de um Salvador, porque nós morremos. Nós precisamos de um Salvador, porque nós fomos escravizados. E isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. Bom, vamos ver como é que é o domínio de Satanás. Primeiro, a influência. Como nós já vimos, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e o teu desejo será contra ti, e ele
mas a ti cumpre dominá-lo. Então, a primeira parte do domínio de Satanás sobre nós é Satanás começa a nos influenciar. E aí nós passamos a desejar o mal. O segredo da humanidade é o desejo. E a gente pensa que o desejo é uma coisa pecaminosa. Não, o desejo pode ser pecaminoso. E pode ser santo. Por exemplo, como a corça brama pelas águas tranquilas, assim a minha alma clama pelo Senhor. Isso é desejo. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é desejo. Então, o segredo é o desejo. Então, se a gente não tem o domínio sobre o nosso desejo será contra nós. E o diabo vai nos escravizar. É isso que Deus disse pro Caim, porque o problema do ser humano é o desejo. Se o seu desejo for correto, está tudo ok. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E o seu tesouro é o seu desejo. Aquilo que você deseja é que vai guiar a sua vida. Por isso, a gente entrega o nosso desejo a Deus. Quando uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que passa a desejar Deus. Muda o desejo dela, porque muda a natureza dela. Ou ela recupera a verdadeira natureza humana, que é a identidade que está contida no nome que o Senhor nos deu. Então, como é que começa o domínio? Começa pela influência. Então, a gente começa a ficar com pensamentos de raiva, pensamentos de vingança, pensamentos de vindicação, de satisfação, ou coisa que o valha. Não importa o que o outro fez ou qual seja a situação. O problema é o que é que nós começamos a pensar e a aceitar como verdade. É aqui. Mas você não sabe o que o fulano fez. Não estamos falando do fulano. Estamos falando de você. O fulano já está com o problema dele. Agora vamos ver o seu problema. Então é aqui que o diabo pega. O Caim, ele acreditava que era o eleito de Deus. Porque quando ele nasceu, a mãe dele achou que ele era a criança que Deus tinha prometido no Gênesis 3,15. E ele cresce com essa lógica. Por isso que quando Deus não aceita o sacrifício dele, aceita o sacrifício do irmão dele, ele começa a ficar com ódio do irmão, porque o irmão está roubando a primogenitura dele e ele está deixando de ser a criança eleita e a eleição está passando para o irmão. Isso na cabeça dele. Não está acontecendo nada disso, mas isso está na cabeça dele. Dá certo? Aí ele vai e mata o irmão, porque o irmão está tomando o lugar que era dele. Isso na cabeça dele. Então, o que aconteceu na cabeça dele? Ele passou a desejar mal, a desejar a partir do pecado e não a desejar a partir da santidade. Não a desejar a partir da adoração, mas a desejar a partir do pecado. Então, desejar a partir da adoração seria ele dizer, não, eu relaxei, mas na próxima vez que nós formos cultuar o Senhor, eu vou levar o melhor.
Isso era um desejo a partir da adoração. Mas ele começou a ter um desejo a partir do pecado, que é o desejo do pecado se tornou o seu desejo. O desejo de Satanás se tornou o seu desejo. Então, Satanás começou a inocular nele um desejo. É assim que o diabo começa a nos influenciar. Ele começa a inocular em nós um desejo. Esse desejo pode ser de várias naturezas. Ele pode ser o desejo de vingança, que é o mais forte. Mas ele pode ser o desejo por um prazer que nos é proibido, que vai ferir um montão de gente, vai ferir a gente também, mas a gente está tomado por aquele desejo. Então, assim começa o domínio. O desejo. O desejo é a grande área de vigilância. Esse desejo que eu estou tendo vem da onde? Vem da onde? Porque o desejo pode vir de Deus ou pode vir do diabo. Então, quando o desejo vem de Deus, é o desejo por santidade, o desejo por comunhão, o desejo por abençoar, por ser bênção. Esse é o desejo que vem de Deus. Deus também trabalha com a lógica do desejo. Desejo é o segredo da humanidade. É o segredo da alma humana. Desejo, da vida humana. Então, esse é o grande segredo. O seu desejo, qual é? Vem da onde? Por isso que o Senhor disse, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Para que o seu coração seja movido pelos desejos certos. Porque o coração para os judeus não é o centro do sentimento. Para nós, o coração é o centro do sentimento. Por isso que a gente diz, meu coração está apaixonado, meu coração por ti gela, não é? Meus olhos por ti são. Então, porque a gente pensa que o coração, para nós, o coração é o centro dos sentimentos. Mas para os judeus, o coração é o centro da existência humana. Por que existir? Para que existir? Qual a razão de existir? E aí, o que as Escrituras nos dizem, que essa razão de existir é movida pelo desejo que a gente tem. Por isso, guarda o teu coração, para ter o desejo correto, para existir do jeito certo. Como disse um filósofo, perguntaram para ele qual era o maior dilema da humanidade. E ele disse, o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E é claro que a pessoa que fez essa pergunta ao filósofo ficou surpreso, porque esperava que ele dissesse qualquer outra coisa. E aí perguntou para ele, por que o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E o filósofo respondeu, porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. É isso que a Bíblia fala, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. Então isso é desejo. Tem desejos que devem ser abrigados e desejos que devem ser dominados e excluídos. O segredo está no desejo. Então é aqui que o diabo começa a inocular a sua influência, a semear em nós um desejo. Desejo de poder, desejo de ser admirado, desejo de possuir, desejo de ter, desejo de vingança, desejo de prazer, desejo. Mas o desejo pode ser o desejo de adorar, o desejo de servir, o desejo de abençoar, o desejo de prestar serviço, o desejo de buscar Deus, assim como
a corça brama pelas águas tranquilas. Meu coração clama por Deus, desejo. Então, esse é o nosso segredo. E se a gente não vigia o desejo, a gente cai sob a influência de Satanás. Tá certo? Então, a ação mantenedora de Deus na história é ficar insuflando os homens de desejos bons. Por isso que você tem gente que não ama Deus, mas ama. Ama os amigos, ama o próximo, presta serviço. Foi Deus que insuflou de desejos bons para dar condições de vida para todo mundo. Até que ele nasça de novo, para que o mundo não seja totalmente dominado pelo mal. Tá certo? Pela maldade. Uma vez uma pessoa me disse, eu não acredito em Deus. Eu disse, por quê? Ele disse, eu não acredito em Deus por causa do mal. Eu falei, engraçado, eu acredito em Deus justamente por causa do mal. Aí ele disse, por quê? Eu falei, porque o mal não respeita nada, certo? Certo. Respeita a sua vontade? Não. Respeita o bem? Não. Respeita a verdade? Não. Respeita a lei? Não. Então o mal não respeita nada. Nada. Então por que o mal não tomou conta de tudo? Então tem uma força no universo, tem um poder no universo, tem uma vontade no universo que refreia o mal. E eu aprendi na Bíblia que é uma pessoa. Na verdade, é uma comunidade composta por 3 pessoas. O Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que se manifestou plenamente no seu Filho Jesus de Nazaré, o Cristo. Verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Por isso que eu creio nele. Porque senão o mal já tinha tomado conta de tudo. E se você nunca viu mal em ação, eu já vi. Eu já vi. E eu já vi e é horrível. E não tem nada que pare, a não ser um poder muito superior, que diga para ele, até aí chega. Então é por isso que eu creio em Deus. Ou seja, eu creio em Deus exatamente pelo motivo que você alega não crer. E você é capaz de me dizer de onde vem o mal, porque você percebe o mal em si mesmo, mas não consegue me explicar de onde vem o bem. E eu consigo. Então, eu creio em Deus. Então, começa com a influência. Depois o domínio de Satanás vai para a opressão, que é a lógica lá de Saul. Davi tange sua harpa perante Saul, tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, a partir da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aqui no caso do Saul é porque o Saul está sob juízo. Tá certo? Então, Saul está sob juízo, Deus então liberou o espírito maligno para atormentá-lo. Porque Israel era blindado. Israel era uma nação blindada. Por isso você não vê muitas situações como essas em Israel, porque Israel era uma nação blindada. Deus formou Israel com uma missão só. A missão de Israel era trazer a criança prometida para dentro da história humana. Então ele estava blindado. E Israel foi a primeira nação, e na época a única nação, a de fato participar dos primeiros efeitos do sacrifício de Cristo. Porque o sacrifício de Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas Israel foi a primeira nação a participar de modo efetivo dos primeiros efeitos do sacrifício de Cristo, porque Israel tinha revelação, Israel tinha iluminação, Israel tinha perdão, tinha arrependimento. Tudo isso é produto
do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo que permite que aos homens seja dada a revelação, é o sacrifício de Cristo que permite que a revelação seja iluminada, é o sacrifício de Cristo que permite que os homens tenham fé, é o sacrifício de Cristo que permite aos homens ocasião de arrependimento. Então, Israel foi a primeira nação a participar dos primeiros efeitos do sacrifício de Cristo. Então, eles estavam blindados. E eles não estavam sob o poder, o governo de Satanás, porque eles estavam sob o protetorado de Miguel. Porque eles foram blindados para trazer a criança para dentro da história. Por isso, todas as vezes que Satanás tentava impedir Israel de receber algo de Deus, Miguel do Senhor entrava e resolvia o problema. Porque Israel estava sob a autoridade de Miguel por decisão de Deus. E é essa briga que o Judas, o irmão do Senhor, no livro dele, nos explica. Que Miguel vem, toma o corpo de Moisés, e quando Satanás advoga os seus pretensos direitos, o Miguel diz, isso é com o Senhor, não é comigo. O Senhor que te julgue. E vai embora. E derrota o sujeito e acabou. Como já tinha derrotado outras vezes. A Bíblia fala de pelo menos 3 vezes que ele derrotou Satanás. Então, por isso, o espírito maligno está lá sob permissão de Deus, porque Israel é uma nação blindada. Certo? E o Saul está sob juízo. Agora, esse tormento entre os gentios é absoluto. A maioria dos seres humanos vive sob algum tipo de opressão. E esse tipo de coisa pode atingir, inclusive, os cristãos, à medida que vão dando lugar ao inimigo, que é quando você é atormentado. Aqui no Brasil mesmo, os pentecostais ganharam, foram ganhando espaço nas periferias, em todos os lugares onde foram chegando, porque simplesmente eles chegavam para o camarada e diziam: você não está dormindo à noite? Não. Por quê? Tem barulho na minha casa, eu sinto que tem mais alguém lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. E os irmãos pentecostais chamavam o camarada, oravam e diziam: pode ir para casa. Quando eles chegavam lá, eles dormiam pela primeira vez. Eles livravam a pessoa da opressão. No dia seguinte, a pessoa vinha para entregar a vida para Jesus. É assim que nós fomos crescendo. Porque o cara há anos não dorme direito. Está sempre atormentado. Aí chega um irmão pentecostal e impõe as mãos sobre ele. Ora, ele volta para casa e dorme. O que ele vai fazer no dia seguinte? Eu quero saber quem é esse Deus que você invocou, que tem esse poder. É simples assim. Tá certo? Todos nós temos essa experiência. Todos nós temos essa experiência. Eu me lembro de uma vez, uma senhora que estava com uma dor de cabeça que não acabava mais, e eu disse para ela: mas de onde veio essa dor de cabeça, minha irmã? A senhora nunca teve isso? A senhora foi no médico? Foi. Tem alguma causa física? Não. Ué, então como que a senhora começou a ter dor de cabeça? Aí ela falou que a patroa dela era de uma religião X qualquer aí, e que um dos sacerdotes dessa religião foi lá e ela mandou dar passe em todo mundo, botar a mão na cabeça de todo mundo, e que ela precisava do emprego e deixou, e a partir daquele dia ela nunca mais deixou de ter dor de cabeça. Eu falei: foi isso? Ela falou: foi. Falei: então vem aqui. Ela veio,
pus a mão, em nome de Jesus, Satanás está repreendido, pode levar a dor de cabeça embora. Aí virei para ela e falei, está doendo a cabeça? Ela falou, não. Pois é, não vai doer mais. Agora, a senhora nunca mais deixe esse negócio acontecer. O senhor entendeu? Porque da próxima vez eu não oro. Não, pastor. Não, pastor, eu não vou deixar. Não deixe. É o seu direito. A senhora diz, não é da minha fé, não quero me meter nisso. Pronto. Senão, da próxima vez eu não oro. Vou deixar a senhora aí com essa dor de cabeça para a senhora aprender o que é bom. Não, pastor, pelo amor de Deus. Então, é pelo amor de Deus que estou falando pela senhora. Não deixa mais isso acontecer. Aí, por quê? Porque é o poder livrando os homens do tormento. E é isso que o diabo mais faz. Atormenta. Isso é opressão. É segundo movimento de domínio. Em Israel, isso só acontecia por Deus não ter perdoado a nação ou estar julgando a nação. Mas, nos gentios, que não estavam blindados, que não tinham missão nenhuma no mundo, isso era igual capim. Porque todo mundo está no maligno. Israel é que está blindado. O restante do mundo não está. Então, essa é outra história. E isso pode atingir os cristãos também? A opressão pode, se o cristão começar a dar lugar ao inimigo. Dar lugar ao inimigo. Esse é um negócio muito complicado. E a gente tem de saber disso. Eu me lembro, eu conheço um irmão, um grande irmão, um servo do Senhor. Ele contou uma experiência que ele teve uma fase na vida cristã dele que ele duvidava de tudo e de todos, inclusive de Deus. E começou a duvidar até da existência de Deus, do diabo, de tudo quanto que a Bíblia dizia. Então ele vivia dizendo, se Deus existe, se o diabo existe, vem cá, deixa eu ver, bababá. Bom, um dia, ele ia nas igrejas e ficava rindo e dizendo, isso aí é uma papagaiada, isso aqui é uma papagaiada, aquilo é uma papagaiada, isso é papagaiada e tal. E tem muito mesmo, tem muitos caras que se dizem servos do Senhor e é só papagaiada mesmo. É mentira, tá mentindo para o povo, tá usando da boa fé do povo, é mentira. Até que um dia ele foi num lugar e tinha um camarada que levou a filha que estava possessa para o superpastor expulsar o tal do demônio. E o superpastor, que era só um falsão, era só um desses safados ganhando dinheiro às custas da boa-fé dos outros, não conseguiu expulsar, é óbvio. Aí ele falou, tá vendo, isso é uma papagaiada. Mas aí quando o homem estava passando por ele com a criança no colo, a criança olhou para ele, chamou ele pelo nome e disse, me ajuda, por favor, me ajuda. Aí ele voltou e disse, meu Deus, Deus tinha respondido a oração dele. Bom, aí ele volta e tal, e aí ele começa a ver o demônio na casa dele. E ele começa a expulsar e nada. Eles chamam uns irmãos para orarem com ele, porque aí ele volta para a igreja, volta para a fé, volta para a vida cristã, tal. Aí ele chama um irmão que tem palavra de sabedoria e disse, o diabo está aqui porque você chamou. Você queria ver se ele existia mesmo, você chamou, e ele está aí. Então você tem de dizer agora e confessar a sua fé em Deus e repreender o que você chamou. E aí ele fez isso e o tormento foi embora. Então isso é um caso especial. Então tem várias possibilidades de tormento. Várias. Porque ou o cristão tem uma fé rarefeita, ou porque ele está numa luta muito intensa, também tem isso, uma luta muito intensa, cercado por luta de tudo quanto é lado,
E aí precisa de intercessão. Intercessão. Não basta ele sozinho orar, ele precisa interceder, ele precisa buscar o Senhor, ele precisa de intercessão, porque alguma coisa aconteceu lá, em algum lugar ele também alimentou desejo que não devia alimentar. A beleza de andar segundo o poder de Cristo é que você não precisa saber as causas, você só precisa saber qual é o poder que tira isso aí, que acaba com isso aí. Mas essa é uma busca intercessória. Então, isso faz parte da forma como o diabo se apoderou dos seres humanos, ou influencia os seres humanos, ou escraviza os seres humanos. Tem os caras que estão no mundo, esses só não são totalmente escravizados por causa da ação graciosa de Deus, que interfere, porque já pensou se o mundo tivesse dividido entre gente que tem o Espírito Santo e gadarenos? Pensou? Não dá para pegar um carro e sair para dirigir. Você vai dirigir ao lado dos gadarenos, dá que um gadareno desse se manifesta, como é que fica? Tá certo? Pegar avião, então, sem ter a folha corrida espiritual dos pilotos e do copiloto, nem pensar. Tá certo? Não, quero a folha corrida espiritual do piloto e do copiloto, senão não entra nesse avião nem que a vaca tussa. Dá que esse sujeito tem uma manifestação maligna aí, pronto. Acabou tudo. E isso não é impossível, porque você lembra de um cara que cometeu suicídio com um avião cheio? Ele cometeu suicídio e levou um montão de gente com ele. Então, se Deus não interferisse na história, com a sua ação mantenedora por sua graça, nós veríamos muito mais tragédias desse tipo. É o tormento. Agora, o outro é cumplicidade. Cumplicidade é o que aconteceu com Judas. Ele queria o que o diabo também queria. Às vezes você encontra seres humanos que querem o que o diabo também quer. Podem virar até presidente da República, assim. Entendeu? E aí é a desgraça da nação que esse sujeito dirigir. Então, esses são cúmplices do diabo. Eles se acumpliciam, como Judas se acumpliciou. Ele queria dinheiro, ele queria ser tido como um sujeito que prestou serviço para o Sinédrio, que o Sinédrio está devendo alguma coisa para ele queria, sobre todos os aspectos. Então tem gente que é assim, ele quer. Não é? Simplesmente assim. Tinha um desses filmetes de Marvel, que era do Homem-Aranha, usando o uniforme preto, que era um ser, não é? que na verdade virava roupa, mas era um ser vivo. Hã? E aí, finalmente, o Parker se livrou dele, mas o amigo dele, que também era fotógrafo, pegou. E aí ele achou um jeito de acabar com esse ser vivo, e foi tentar salvar o cara. E aí o cara disse, não, eu não quero ser salvo, eu quero ser mau. Então tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E isso pode acontecer porque a pessoa vai alimentando uma índole má, ou pode acontecer porque a pessoa se revolta tanto que adere ao mal. O Rui Barbosa dizia isso, né? Então vou de uma citação do Gibi para a cátedra. O Rui Barbosa dizia isso: de tanto ver prosperar as nulidades e o avanço do mal, o sujeito passa a ter vergonha de ser honesto.
Então, quando o sujeito passa a ter vergonha de ser honesto, ele começa a achar que o único caminho é o mal. Então, nessa hora, ele se acomplicia com a maldade. Que é o que acontece com os bandidos, que querem ser bandidos mesmo, não é? E aí o cara se acomplicia com o mal. E aí, quando o cara se acomplicia com o mal, aí acabou. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Isso é Judas Iscariotes. Tá certo? Se você nunca viu isso além do que está escrito na Bíblia, dá uma passadinha no Palácio do Planalto e vai para uma reunião de ministério. E você vai encontrar um montão de cara que se acompliciou como Judas. Que quer exatamente o que o diabo quer. Aí você vai descobrir que tem mesmo, que está cheio de Judas no mundo. Então, esse é um poder, uma das formas como o diabo escraviza os seres humanos. E a outra é a possessão, que é terrível, porque essa não é de um sujeito que meramente se acomplicia, é um sujeito que é totalmente dominado. E isso tem gradações. Tem gradações. Que pode ir de manifestações ocasionais ao gadareno, que perdeu a sua personalidade. Tá certo? Que é a pior forma de possessão que tem, que é a do gadareno, em que ele perdeu toda a sua personalidade. O corpo dele está totalmente sob domínio, a mente dele, os sentimentos dele estão totalmente sob domínio de Satanás. Então, essa é uma forma. Então, como é que Satanás exerce o domínio? Primeiro, influência, que é botando desejos na gente, instigando desejos na gente, soprando desejos na gente, tentando mexer no nosso sentimento, para que a gente comece a desejar o mal e desejar a partir do mal, de modo que o nosso desejo seja a maldade. E aí a maldade vai fazendo da gente cada vez mais escravo, até que a gente faz uma loucura qualquer. Tá certo? E você pode dizer, então, muito problema que a gente entende que é transtorno psíquico, pode ser tormento maligno? Pode. Pode ser. Mas o camarada fez um exame e viu que tem um problema nos vetores lá. Como é que chama? Que você tem de equilibrar no cérebro. Serotonina, tem um nome técnico para isso aí. Qual é? Esqueci. Não é os neurônios, é outra coisa. Que a gente dá um nome. Você está com um problema de falta disso, falta daquilo. Não, transtorno já é a doença. São os vetores, neurotransmissores. Você está com um problema neurotransmissor. Então, aí você diz, não, mas o cara fez um exame nele ou nela e descobriu um problema neurotransmissor. É que o ser humano é integral, gente. Uma coisa afeta a outra. Pode vir do fisiológico para o espiritual e do espiritual para o fisiológico. Na verdade, é do fisiológico para o sentimental, para o emocional, do emocional para o... exatamente. Tanto vai. Esse aqui é um caminho de ida e volta. Então, se vier do espiritual, vai mexer no fisiológico, se vier no fisiológico, vai mexer no sentimental do mesmo jeito. Vai mexer no psique do mesmo jeito. Tanto faz. Porque, na verdade,
Não é um problema espiritual no sentido de que o espírito humano foi destruído, coisa semelhante. É que o corpo humano está sob outra influência. O ser humano está sob outra influência. O psique está sob outra influência. E isso altera o funcionamento do psique do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não é a mesma coisa. O ser humano é um inteiro. Funciona do mesmo jeito para todo mundo o tempo todo. Tá certo? Então, é a ideia por isso que a gente ora. Ora, usa remédio, usa tudo. Porque depois que você orou, precisa curar o fisiológico. Tá certo? Porque foi afetado. Agora é fisiológico, precisa de remédio. Precisa de ajuda técnica. Às vezes, quando você resolve o problema da influência maligna, o problema fisiológico vai embora junto. Às vezes, não. Mas é por isso que ora e ora, intercede e mantém-se em intercessão, que é uma coisa que a gente não entende, porque nós temos uma fé que não tem consciência de batalha. Eu me lembro que uma vez eu disse para uma pessoa, olha, vai acontecer isso com a sua família, se você não tomar providências imediatas. Aí ele disse, mas como? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou semanalmente na sua casa para nós orarmos sobre isso. Aí começamos duas, três, quatro. Aí, de repente, ele disse, não, tá bom. Olha, bom, conclusão, um dia ele chega em casa e diz, saí de casa, minha família acabou tudo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, aconteceu um montão de coisa. Eu disse para ele, mas eu falei para você. Eu falei para você que estava acontecendo isso. Eu falei para você que a gente tinha de continuar em oração. Mas ele não acreditou. Porque ele tem essa fé que não leva em conta a questão da luta. Porque não sabe o que é essa luta. Não sabe quem é o adversário. E não sabe que nós precisamos de um Salvador hoje, como precisamos ontem. O tempo todo. Então, por isso a humanidade precisa de um Salvador, porque foi escravizada. Então, o inimigo influencia, oprime, nos que não têm o Cristo. Isso aqui é como capim espalhado em terra fértil. Nos que têm o Cristo, só quando a gente chama. Por causa da nossa desobediência, por causa da gente aceitar a influência, abrigar certos desejos e ponto. E esses desejos não precisam ser desejos aparentemente negativos. Mas, por exemplo, o desejo de ser respeitado. O desejo de ser respeitado é uma influência maligna. Porque você diz, não, mas não me respeita. Acabou. Daqui a pouco você vai ficar vindicando coisas para você. Daí você vai para a violência. É típico. Por isso que o segredo da vida cristã é o serviço. Por isso que Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O segredo da vida cristã é a prestação de serviço. Quanto mais você se doa, mais você se livra da influência do mal. Aí você pode dizer, mas isso aí vai passar dos limites. Pode ser. Mas você precisa lembrar que você está tratando de si. Não tratando do outro. Você está tratando de si. O fato de você estar tratando de si não significa que o outro não tem problema.
significa que você está tratando de si e não do outro. Pelo outro você ora. Mas você trata de si, para impedir que o seu coração seja tomado pelo desejo que não deve. Você não está preocupado. Mas se eu não fizer assim... Me lembro de uma vez um homem que veio falar comigo e ele passou 2h30 falando comigo e contando, falando da mulher dele. No final de 2h30 ele tinha descrito a melhor agente do inferno que eu já tinha conhecido. Não tinha ninguém melhor do que aquela mulher para traduzir o diabo. Aquilo era o diabo em pessoa. Aí, depois dele ter dito isso, ele disse para mim, qual é a palavra de Deus para mim? Aí eu abri a Bíblia e li, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, a si mesmo se deu por ela. A si mesmo se sacrificou por ela. Ele disse, o senhor não entendeu o que eu falei? Eu falei, não, eu entendi. Entendi tudo. O senhor falou durante 2h30, eu sou capaz de repetir quase tudo que o senhor disse. Entendi tudo. E aí eu pergunto para o senhor qual é a palavra e o senhor dá essa? Eu falei, não, senhor. O senhor não perguntou qual é a palavra. O senhor perguntou qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui. O senhor não perguntou a minha opinião. O senhor perguntou qual é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa aqui. Está escrito aqui, ó. Aí ele falou, não, mas se eu fizer isso, aí é que essa mulher vai acabar comigo de vez. Eu falei, pode ser. Mas pode ser que pela primeira vez o senhor tenha dado ao Espírito Santo o ambiente que ele precisa para trabalhar nela. Agora seja feito conforme a sua fé. A questão é de quem o senhor vai tratar agora. De si ou dela? Então, eu e você temos de saber que você está tratando de si. Isso não quer dizer que o outro não tem problema. Quer dizer que você está tratando de si, para você não ter problema. Para o seu desejo não ser conspurcado pelo diabo. E o pecado se tornar o seu desejo. Então, porque essa é uma luta de cada um de nós contra o maligno. Não, por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que a humanidade precisa de um Salvador. Então, para ter uma profundidade da redenção, você precisa saber do que é que nós estamos sendo redimidos. Tá certo? Aí a cumplicidade, se for a cumplicidade, aí eu já não sei se vale a pena orar pelo sujeito, porque ele é o que ele quer mesmo. Aí é melhor começar a orar para que Deus tenha piedade de todo mundo que o sujeito tem influência. Que é o que ele quer. Não sei dizer. Isso aqui não é palavra de Deus, eu simplesmente não sei. Não sei se não é isso o famoso pecado para a morte. Não sei. Mas uma coisa eu sei, tem gente que vira cúmplice. E é consciente, assim, o cara é consciente. É o que ele quer. Então, esse é o Judas. O Senhor ficou dando ao Judas chance todo dia. Não precisa ser você. Porque Jesus disse que o que estava na determinação de Deus é que viria o escândalo. Mas não estava determinado por Deus quem seria o escandalizador. Porque ele disse, é inevitável que venha o escândalo. Mas ai do que escandalizar. Então, não tem de ser você. Por isso que ele é um sujeito que roubava as ofertas, tá certo? Ele já era aí de uma dessas igrejas modernas. Tá certo? Que o cara, ele é o pai desses modernos que roubam as ofertas. Tá certo? As ofertas são para a expansão do reino, cuidado dos órfãos e das viúvas. Tá certo? E a sobrevivência dos que presidem,
dos presbíteros com absoluta parcimônia, com absoluta moderação. Mas tem uns caras que roubam as ofertas. Eles são os discípulos de Judas. Judas também fez discípulos. São os discípulos de Judas, que roubam as ofertas e transformam as ofertas em benefício pessoal. Então, por que Jesus deixou? Porque Jesus está dando a ele a chance de se arrepender. Se arrependa. Não precisa ser você. Não precisa ser você. Não precisa ser você. O que é que acontece com os nossos irmãos, entre aspas, ou irmãos, não sei, não quero me meter nisso, porque isso é departamento divino, que vão roubando as ofertas? Eles correm o risco de acabar se tornando cúmplices de Satanás, como Judas. Porque vai querendo cada vez mais, 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 se torna adorador de Mamon. Tá certo? E aí é que está. E aí chega o grande dia e Jesus separa, e ele é separado do outro lado, e ele diz, mas em teu nome, Jesus disse, eu nunca conheci você, você pratica iniquidade? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Você pratica iniquidade. Salvação tem conteúdo. Salvação não é uma declaração pessoal. É uma transformação pessoal. Certo? Uma vez eu fui obrigado a dizer para um camarada que disse, não, o senhor não pode me dizer isso. Eu falei, não, você que não pode. Você que não pode viver essa porcaria de vida que você vive e vir me dizer que você é crente. Você deve ser frequentador da sua congregação lá, que eu nem sei se é de crente ou não. Crente você não é. Porque crente não vive o que você vive, não faz o que você faz, não pensa como você pensa. Salvação tem conteúdo, meu amigo. Salvação tem conteúdo. Você vem aqui e me conta uma porcaria de vida e diz que é crente? E agora vem ainda tentar me repreender? Se põe no seu lugar, rapaz. Vai rastejar no pó, pedir socorro. Olha a vida que você vive. Olha as coisas que você faz. E você jura que você é crente? Não, você é tudo, menos crente. Crente não pensa assim, não faz isso e não age assim. Então, você é de alguma religião aí que se diz evangélica. Isso eu não vou discutir. Mas crente você não é. Diz, não, mas você não pode julgar se eu sou salvo ou não. Eu não estou julgando se você é salvo, estou dizendo que você não é crente. Porque você não vive como crente. Agora, se o senhor, no último momento, vai despertar o seu espírito, sorte sua. Porque você está precisando mesmo. Agora, hoje, eu não apresentaria para você a minha filha. Não deixaria ela ir no mesmo lugar que você vai. Eu vou dizer para todo mundo que você é crente? Não, você não é crente. Você é só um safado, bandido, ladrão. É só isso que você é. Então, esse é um negócio complicado. Vai dando lugar ao inimigo. E a possessão, que é a situação mais grave que pode acontecer com o ser humano, mas também é a libertação mais efetiva, né? Porque quando o poder de Deus liberta, está liberto.
Agora, os outros casos são mais complicados porque tem a parceria humana. Esse aqui o cara foi totalmente dominado. Então, quando você ordena que o inimigo o deixe, acabou. Ele entrega a vida para Jesus e começa outra vida. Mas esses que têm parceria humana... Então, por causa dessas coisas, que nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador em tudo. Os caras não entenderam ainda. Você não consegue ser um bom pai, você está precisando de um Salvador. Está precisando do Salvador. Não consegue ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, está precisando do Salvador. Só o Salvador pode consertar isso. Pode recuperar isso. O Salvador nos resgata de tudo o que nós perdemos. Tá certo? Bom, como Deus nos salva? Nós vamos até que horas? Então é melhor não entrar aqui, porque eu vou entrar, não vou terminar meio-dia, mas nem que a vaca tussa. Então vamos abrir para perguntas, porque se eu entrar aqui, aí não paro nem que a vaca tussa. Aí não, é que tem coisa para chuchu aqui, meu pai. Bom. Nós estamos no slide 37, tem 88. Bom, vamos continuar. Vamos abrir para pergunta. Vou ficar aqui como Deus nos salva para não ficar fazendo propaganda do adversário. Ari, paz. A Tânia Regina pergunta. A nossa consulente Tânia Regina... A nossa irmã Tânia Regina, na internet, pergunta. Ari, paz, um cristão ferido porque deu lugar ao desejo de sua alma, mas arrependido, buscou o perdão de Deus, como deve se posicionar? Porque a fragilidade espiritual e emocional ainda o acompanham, mesmo passado um bom tempo dessa queda e não mais ter repetido. Como ajudá-lo a restaurar nele sua... Não tem mais. Então vamos parar no restaurar. Então, o ponto básico é o arrependimento é seguido pelo perdão. Porque o perdão é anterior, né? Por que vale a pena se arrepender na fé cristã? Porque tem perdão esperando por você. Tá certo? Se você comete um erro contra alguém que não está disposto a perdoar, pedir perdão para ele é só dar munição para o bandido, porque não vai te perdoar e ainda vai jogar na sua cara isso o resto da vida. Não é? Que é o que muitas vezes estraga muito casamento. A pessoa pediu perdão, mas não pediu perdão, se arrependeu, pediu perdão, mas não tinha disposição para perdoar, vira um prisioneiro ou uma prisioneira. Na fé cristã, não. Deus já perdoou a priori e o arrependimento libera o efeito desse perdão na vida da gente. Tá certo? Então, por isso que vale a pena pedir perdão na fé cristã. Agora, a fragilidade espiritual, ela tem de ser trabalhada com oração, com intercessão. Não basta o sujeito pedir perdão, ele precisa de vitamina espiritual, ele precisa de intercessão, ele precisa de gente orando por ele até recuperar o domínio espiritual, até o seu espírito ser desperto. Aí o espírito dele é desperto totalmente e ele assume o controle. Sem intercessão fica muito difícil. Eu diria quase impossível. Porque é isso mesmo que a irmã disse aqui. Tem uma fragilidade espiritual e emocional que vai acompanhá-lo. Porque precisa de intercessão para vencer isso. Intercessão. Tem de orar com irmãos.
Agora, tem de ser um irmão que ore mesmo, né? Não pode ser esses irmãos que fazem aquelas oraçõezinhas de fim de feira. Não é, não pode. Tem de ser cara que sabe que orar é entrar no Santo dos Santos para conversar com Deus. Que oração é um lugar onde a gente vai, não são as palavras que a gente diz. Até porque quanto mais a gente vai nesse lugar, mais a gente diz as palavras que tem de dizer. Então, é outra história. Tem de ser gente que ora, que sabe que orar é entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. E quanto mais o sujeito entra no Santo dos Santos, mais ele ora o que tem de orar, mais ele diz as palavras que tem de dizer. Então, precisa ter um grupo de irmãos. Não pode ser aqueles irmãos fofoqueiros disfarçados de intercessores. Não pode ser. Está cheio de irmão fofoqueiro, não passa de um fofoqueiro disfarçado de intercessor. Ele quer saber tudo, depois não ora nada. Não pode ser. Tem de ser gente que ora, que intercede, que clama. Senhor, tem piedade do nosso irmão, fortalece o nosso irmão, desperta o espírito do nosso irmão, da nossa irmã, e que ela retome a força espiritual, retome o controle sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos. Porque a mente e os sentimentos deveriam estar a serviço do nosso espírito. Nosso espírito foi ressurreto. Quem é que ressuscitou? O meu espírito estava morto. Estava morto nesse ambiente de delitos e pecados que nós vivemos. Quando eu nasci de novo, quem é que nasceu de novo? Não foi o Ariovaldo. Foi o espírito que estava morto. O Ariovaldo tem de morrer. O Ariovaldo é o alter ego, é o meu alter ego. Porque eu aprendi a ser Ariovaldo com meu pai, com a minha mãe, com a minha cultura, com a minha formação, com a minha família, com os meus vizinhos, com os traumas que eu recebi, com os traumas que eu sofri, com os traumas que eu provoquei, com o sofrimento que eu sofri, com o sofrimento que eu provoquei. E virei o Ariovaldo. Tá certo? Inclusive, por isso que quanto mais cedo se converter, melhor. Porque imagina você pedir para o Ariovaldo morrer depois que ele alcançou 60 anos. É muita coisa para morrer. Tá certo? Agora, se ele nasce de novo logo quando criança, puxa, tem muito pouco alter ego para morrer. Tá certo? Então, é o alter ego o outro eu. Né? Alter ego é o outro eu. O outro eu é o Ariovaldo. Porque meu nome não é Ariovaldo. Meu nome é o nome que Deus me deu e que está no livro da vida. E no nome que Deus me deu, que está no livro da vida e que eu vou receber na pedrinha branca, está contida a minha verdadeira identidade. Então, a minha verdadeira identidade é o meu primo ego, ou seja, meu primeiro eu. O meu primeiro eu perdi com a queda. Eu e todo mundo, né? Não é só eu. É a espécie humana, perdeu o primeiro ego. Perdeu o seu nome. Tá certo? Perdeu o nome. E agora? O nome que contém a identidade, perdeu a identidade. E aí? Nasceu. Nasceu de uma espécie caída, num ambiente caído, num ambiente de delitos e pecados. O papai e a mamãe vão fazer o melhor serviço que puder. Mas o que eles vão construir é o outro eu. Não é o primeiro eu. É o outro eu. Que, no meu caso, chama Ariovaldo. Que é esse quadro mental que eu apresento quando eu digo eu sou o Ariovaldo. Eu sou o Ariovaldo o quê? Eu sou filho de ciclano e de fulana, eu nasci em tal lugar, eu falo tal língua, eu penso de tal maneira, as minhas categorias de pensamento são essas. Tudo isso eu aprendi. Tudo isso eu aprendi. Não nasceu comigo. E o meu espírito? Meu espírito estava morto, sem comunhão com Deus. Meu espírito tinha a intuição, tá certo? Que é onde aparece a minha criatividade, os meus insights, etc. Meu espírito tinha a interação, que me permite ter contato com os outros seres humanos,
contatos espirituais com os outros seres humanos, inclusive com os espíritos caídos. Tá certo? Mas eu não tenho comunhão com Deus. Estou morto. Estou morto. E quem é que domina a minha vida? As informações que eu recebi do lado de fora, não do lado de dentro. Por isso que o corpo é que me domina. Então, prazer é prazer no corpo, desejo é desejo do corpo, vontade é vontade no corpo. Até que eu nasci de novo. Até que meu espírito foi regenerado, voltou a viver. Voltei a ter comunhão com Deus. Passei a ter comunhão com Deus. Não é? Eu falo voltei porque eu estou pensando na criação lá no princípio. Então, agora eu tenho comunhão com Deus, agora o meu corpo, que significa minha mente, meus desejos, minha vontade, meus sentimentos, precisam estar submissos ao meu espírito. Meu espírito é que tem de governar o meu corpo. E não o contrário. Porque até ontem, até eu nascer de novo, era o meu corpo que dava o tom. Dor é dor no corpo. Vontade é vontade no corpo, necessidade é necessidade do corpo, prazer é prazer no corpo. São os 5 sentidos. Agora o espírito renasceu, nasceu de novo, regenerou. Agora o corpo tem de se submeter ao espírito. Então, desejo tem de ser o desejo que vem do espírito. Vontade tem de ser a vontade que vem do espírito, porque o espírito está unido a Cristo pela habitação do Espírito Santo. Então, começa uma nova caminhada. O Ariovaldo tem de morrer. Tem de morrer os desejos do Ariovaldo, os sentimentos do Ariovaldo, os preconceitos do Ariovaldo. Tudo que formou o Ariovaldo tem de morrer. Para que a pessoa que eu existo para ser apareça. Que até chegar o dia da Pedrinha Branca, ele vai usar o nome Ariovaldo por empréstimo. Mas ele já não é mais aquele mesmo cara. Tá certo? Ele agora está unido com Cristo. Então, o desejo dele agora é o desejo de deseja Deus. O prazer dele é o prazer de meditar na lei do Senhor. Tá certo? E não pense que isso vai torná-lo um assexuado, não é? Que você fala assim, um cara pensa, vai virar assexuado, porque a raça humana vive pensando em sexo. Não, pelo contrário, vai fazer da relação sexual o que ela deveria ser. A coroação de uma comunhão. E não a satisfação de uma distorção. Isso é outra história. É outra história. Então, é isso que a intercessão faz. Vai recuperando o espírito abatido. E o espírito vai ganhando de novo hegemonia sobre a mente, sobre os sentimentos, sobre o corpo. E a pessoa vai crescendo espiritualmente, como a gente fala. Tá certo? Então, intercessão, Tânia Regina. Tem o irmão ou a irmã tem de achar um grupo de intercessores que fique nesse trabalho de intercessão até recuperá-lo, ou recuperá-la. Do Bob? Aí repete a pergunta só para Tá. Diga aí, Bob. essa blindagem De Israel. Israel É a blindagem de Israel. acaba no nascimento ou pós-nascimento ainda existe ainda, se perpetua? Como assim? Porque você fala que a nação Israel ela foi blindada. Foi blindada. Do menino. É. Depois que o menino veio, acabou a blindagem, eles estão sujeitos às mesmas coisas que os gentios, ou ainda existe uma proteção ainda da possessão, da influência? Essa é uma boa pergunta, viu? Essa é uma boa pergunta. Ele está perguntando se a blindagem que Israel sofreu ainda existe. Essa é uma boa pergunta. Não dá para responder de forma categórica,
porque isso não foi revelado, não é? Mas tem uma promessa em relação a eles que o apóstolo Paulo trouxe. O apóstolo Paulo trouxe uma promessa dizendo que o Senhor ainda ia buscá-los. Então, é de se pensar que eles ainda têm da parte do Altíssimo um olhar especial, porque o apóstolo Paulo trouxe uma profecia sobre eles. Tá certo? Então, de certa maneira, deve continuar, a blindagem deve continuar em algum nível. Mas certamente não é mais como era, porque eles cumpriram a missão deles. A missão deles era trazer o Cristo. Algumas pessoas dizem, não, a missão de Israel era testemunhar a Deus para todas as nações. Errado. Deus nunca disse para Israel fazer missão. Deus disse para Israel não sair da terra. Não saia da terra. Fica lá. Porque Israel tem de trazer o Messias, tem de trazer a criança prometida. Fica na terra. Todas as vezes que eles sofreram exílio por causa do juízo de Deus, eles puseram em risco a humanidade. Porque a criança tinha lugar para nascer. Belém ia fratar, como disse o profeta Miqueias. Então, eles tinham de ficar na terra. Então, eles cumpriram a missão deles. A missão deles era trazer o Messias. Trouxeram o Messias. Só que ele veio para o que eram os seus e os seus não o receberam. Pergunta? The last one, porque a gente já ouviu o coisa. Douglas Jurkovic. O senhor acredita que um dos caminhos que o diabo está usando para influenciar pessoas são os próprios púlpitos da igreja, da moda, corrupção pela falta de conhecimento? Eu acredito. Ixi. Não acredito. Já vi muito pastor pregando a mensagem do diabo. Inclusive, já tive ocasião de falar com um ou outro, dizendo, escuta, isso aí você tirou de que Bíblia? Não tá, isso aí não tem na Bíblia, não. Isso aí não tem na Bíblia, não. Isso aí você que está tirando. Tem muito púlpito enganado, muito púlpito a serviço do diabo. Não é complicado isso. E a outra é uma das teorias espirituais dos pregadores da batalha espiritual, é que os crentes continuam blindados como Israel e ainda pregou a cobertura espiritual apostólica. Qual é o ensinamento bíblico verdadeiro sobre isso? Bom, os crentes não são blindados como Israel, porque os crentes têm o Espírito Santo dentro deles. Então, Israel não tinha o Espírito Santo dentro de si. O que os crentes têm é muito mais do que Israel jamais teve. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a cobertura espiritual apostólica é bobagem, mentira, heresia, estupidez, idiotice. É uma dessas coisas que o sujeito faz só para ganhar poder e para ter escravo. Isso é do diabo, porque apóstolo é missionário, é aquele que leva Cristo onde ele não é anunciado. Apóstolo é fundador de igreja, onde não tem igreja, nas nações que não sabem de Jesus. Esse é o que significa a palavra apóstolo, aquele que vai levar Jesus onde Jesus não é conhecido. Esse tipo de apóstolo que tem hoje, que virou título, isso aí não está na Bíblia. Isso aí é conversa mole, é bobagem. Não estou dizendo que todo irmão que tem título de apóstolo, apóstola, é um sujeito mal intencionado. Não, ele foi iludido, como todo mundo foi. É um montão de gente iludida. Não tem problema. É gente boa, amo de paixão e tal. Não tem nenhum problema. Só que esse título não tem nada a ver, não é título, é serviço. É serviço. Tem 5 serviços. O serviço de apóstolo, o serviço de profeta, o serviço de evangelista, o serviço de pastor e o serviço de mestre. São serviços, não são nem dons, são serviços. Não são títulos, não confere autoridade, o apóstolo não exerce governo, quem exerce governo na igreja é o presbítero. Presbítero, conselho de presbíteros. Foram os apóstolos verdadeiros que ensinaram isso. Eles fundavam as igrejas e iam embora. Ia embora. E deixava a igreja com os presbíteros. Tá certo?
e só voltava quando era chamado. É o fator paulino. Só volta para a igreja que fundou se a igreja que fundou chamar para resolver um problema. Precisamos da sabedoria do apóstolo que fundou a igreja. Aí chama o apóstolo que fundou a igreja. Não precisou mais dele? Não precisou mais dele. Tchau, tchau. Ele vai pregar em outro lugar, ele vai fundar a igreja onde não tem igreja. Porque esse é o chamado dele. Depois dele vem os presbíteros. Aí Deus começa a trabalhar na igreja e manda pessoas para a igreja para exercer o serviço de profeta, de evangelista, de apacentador e de mestre. Tá certo? Então, essa cobertura apostólica, os amados apóstolos aí, fabricantes de cobertores, colchas e que tais, que me perdoem, mas isso não está na Bíblia. Isso não é verdade bíblica. Isso não existe. Pelo contrário, o apóstolo Paulo repreendeu Corinto porque os coríntios tinham esse negócio de cobertura. Eles diziam, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. E tinham os outros caras que reduziram Jesus a apóstolo e disseram, não, eu sou de Jesus. O Paulo disse, vocês ficaram doidos. Vocês ficaram doidos, isso daí não existe. Só existe Jesus, Jesus é o Senhor, é a Ele que rendemos glórias, honras e louvores. Ponto. Ele é o Senhor da igreja, a igreja é o corpo dele. Ponto. Os apóstolos são aqueles que vão levá-lo onde ele não é conhecido. Os profetas são aqueles que vão ajudar a igreja a saber exatamente o que é que Deus quer na história. Os evangelistas são aqueles que vão estimular a igreja a levar o evangelho de Cristo aos seus circunstantes. Os irmãos que são apacentadores são aqueles que vão levar a igreja à mutualidade cristã, a saber como um irmão deve cuidar do outro. Não é terapeuta. Os caras falam do pastor como se o pastor fosse o terapeuta geral. Então faz aquela fila tipo Jetro chamou a atenção de Moisés. Escuta, que fila é essa aqui? Que todo mundo depende de mim. Está errado. Está errado. É para ensinar os irmãos a mutualidade cristã, a carregarem as cargas uns dos outros. Esse é o papel do apacentador, ensinar o apacentamento mútuo. Tá certo? Senão vira um montão de crente preguiçoso, cheio de sofrimento, de dodói, e que não socorre os irmãos. E que não entende que é na mutualidade cristã que nós somos edificados e nos edificamos. E os mestres são aqueles que dizem para a gente o que significa a revelação, aquilo que está revelado, que é que Deus tinha em mente. É mais do que professor. O professor diz o que é que está escrito. O mestre diz o que é que significa o que está escrito. Certo? É um serviço. Então, os amados irmãos, me perdoem, tenho muito respeito por eles, considero muitos deles como gente boa e tal, mas estão equivocados. O que eu posso fazer? E esse equívoco não veio do Espírito Santo. Ponto. Simples assim. Chato, né? Eu também acho. Mas é simples assim. Agora, tem ministérios apostólicos? Claro que tem. A missão Kairos mesmo, e todas as agências missionárias e todas as igrejas que enviam missionários estão cheios de ministérios apostólicos. Gente que sai para tudo quanto é canto para pregar o evangelho, e gente que não sai para todo canto, quanto é canto, pregando, implantando a igreja, mas estimula a igreja a fazer isso. Então, eles fazem o serviço apostólico de dentro de casa, estimulando a igreja à missão. Então, é o serviço apostólico. Inclusive, a gente tem organizações que estão dentro desse serviço. Então, por exemplo, tem missões que são evangelistas urbanos. O que eles estão fazendo? Prestando o serviço de evangelista que está lá em Efésios. Tem outros que têm seminários, tem cursos de aperfeiçoamento. O que eles estão fazendo? Prestando o serviço de mestre. Tem outros que têm um chamado à igreja para se envolver na história.
Por exemplo, organizações que falam sobre o papel que a igreja tem nas boas obras ou na ecologia ou coisas que o valha. O que eles estão fazendo? Prestando o serviço profético. Tá certo? Isso para além dos irmãos que foram dados à igreja para isso. Então, isso tudo é serviço. Serviço. Então, a blindagem é: os cristãos não podem ser possessos. Ponto. O Espírito Santo habita em nós. Ponto. Agora, como os cristãos têm uma porta que só os cristãos podem abrir, que é a porta que dá lugar ao diabo, e tem muito crente dando lugar ao diabo, até porque fica ouvindo a mensagem de que a bênção de Deus é física, é material, no sentido de se você é crente, você não fica doente. Se você é crente, você vai ficar rico. Se você é crente, você vai trocar de carro todo ano. Se você é crente, seu carro cada ano será melhor do que o do ano anterior. Isso é do diabo. Isso é do diabo. Quem oferece isso é o diabo. Tá certo? Os cristãos não amam o mundo nem as coisas que há no mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Ponto. Isso não quer dizer que os cristãos não possam viver com um mínimo de dignidade ou com dignidade. Não é isso. É que os cristãos não desejam essas coisas, não buscam essas coisas. Tá certo? E tudo que os cristãos recebem para fazer missão. Os filhos de Deus recebem tudo para fazer missão. Agora, quando o cara começa a ouvir essa mensagem diabólica, de que se ele é crente, ele vai ficar rico, se ele é eleito, ele vai prosperar economicamente, isso é do diabo, não importa quem disse. Não importa quem disse, porque dinheiro, riqueza, não é de Deus. Porque Jesus disse que não dava para servir a Deus e as riquezas. Isso não quer dizer que os cristãos não têm capacidade de administrar recursos. Os cristãos têm a capacidade de administrar recursos e de administrá-los muito bem. Tem muitos irmãos que têm dom de administração de recursos. Mas eles administram recurso para partilhar, para repartir, para investir no reino, para estender o reino e não para acumular. Quando o cara começa a acumular, ele está ouvindo o diabo e está roubando Deus. Isso é o que está na Bíblia. Se eu gosto, é o que está escrito. Se eu não gosto, está escrito do mesmo jeito. É assim que está escrito na Bíblia. Que é para repartir, que é para partilhar, que Deus dá a alguns homens e mulheres o dom de administrar recursos, o dom de presidir, para o bem do reino, para o bem dos irmãos, para investir no reino, para sustentar a causa missionária, porque a igreja está aqui para fazer missão, não está aqui para mais nada. Então, isso daí não existe. Agora, em relação à luta contra o diabo, nós temos a presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, nós temos a intercessão, tá certo? Nós temos o socorro de Deus para não cairmos em tentação. Agora, quando a gente começa a ouvir coisas que jogam a gente no braço do diabo, aí é difícil. Aí é difícil. Eu já ouvi umas mensagens aí que jogaram os irmãos no braço do diabo. Porque o irmão sai de lá pensando que vai ganhar um carro novo, que precisa de um carro novo para mostrar como ele é abençoado. Ele caiu no braço do diabo, foi jogado. O pastor botou ele no braço do diabo. O pregador botou ele no braço do diabo. E geralmente o pregador faz isso para pegar dinheiro para si. Ah, se você der para mim, para o meu ministério, tantos R$1.000 ou tantos reais, você vai ser liberto da crise econômica que vem sobre o mundo. Mentira! Mentira deslavada. Roubo. O nome disso é roubo. Mentira. Mas o sujeito está precisando de dinheiro. Montou uma máquina e tem de manter a máquina funcionando. E vive às custas da boa-fé dos irmãos. Então, isso aqui não existe. O ensino bíblico é: você tem o Espírito Santo, Jesus Cristo venceu o diabo, e o diabo só
vai fazer o que ele sempre faz, que é tentar. Você pede ajuda para o Senhor vai te dar vitória sobre a tentação. Se o diabo se aproximar, você repreende em nome do Senhor, porque o nome do Senhor é poderoso, ele não tem como resistir ao nome do Senhor. Agora, se você der lugar ao diabo, você já sabe, o caminho é arrependimento, pedido de perdão e intercessão. É isso. Se o diabo estiver tentando oprimir, chama os irmãos. Chama os irmãos. Os irmãos intercedem e derrotam o diabo. Então, nós temos o poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição. Então, essa é a diferença. Ok? Obrigado, gente. Voltamos depois do almoço às 14 horas. Obrigado.